Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Teodidatas. E antes de eu entrar no assunto do vídeo, deixa só eu dizer para você que eu estou testando um formato novo neste vídeo aqui. Já comecei ontem no meu vídeo no canal, do meu outro canal Direito Sem Juridiquês, mas para aquele vídeo eu usei o StreamYard. E neste vídeo aqui eu vou usar o OBS Studio, tentar fazer até de uma forma mais dinâmica aqui. O objetivo é colocar um PowerPoint, capturar a tela e expor o PowerPoint, fazer a exposição do vídeo a partir do PowerPoint, tá bem? Então, vamos lá, vamos para o nosso vídeo, vamos para o nosso assunto. O nosso assunto são os milagres. Na verdade, esse vídeo aqui, como você percebeu ali na thumbnail, né, é uma continuação ao webinário sobre apologética aqui do canal. Eu peguei Covid na última semana de preparação, nas últimas 2 semanas de preparação do webinário, e aí não consegui gravar este vídeo aqui, embora ele fizesse parte originalmente do webinário. Então, eu agora estou gravando, ele vai para o webinário, vai para a playlist do webinário, vai ficar na playlist antes do vídeo sobre a historicidade do cristianismo, que na verdade é um vídeo sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, mas eu vou também tratar disso no final deste vídeo aqui. E esse vídeo funciona como um ponto de ligação entre as duas partes do webinário. Que duas partes? A parte que fala sobre os argumentos teístas e a parte que trata sobre a historicidade do cristianismo. E também a parte que vai tratar da questão existencial, porque o cristianismo, tendo validade histórica, se coloca como uma resposta à necessidade existencial do ser humano. Então, esse vídeo ele faz a ponte entre as duas partes do webinário. Lembrando que no webinário nós tivemos também a exposição do professor Vilibaldo sobre a história da apologética. Tá? Então, esse aqui é um vídeo que complementa o webinário. Na tela final desse vídeo, então, o que você vai ter? Você vai ter o botão de inscrição do canal, é claro. Você vai ter também o link o cartão, né, para o webinário de apologética. Você vai ter também o cartão para o vídeo do Tiago Severo, que é o que vem na sequência, o vídeo sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. E você vai ter também o link para o curso de introdução à teologia do Teodidatas, o cartão, desculpa. E porque esse vídeo também vai para o curso de introdução à teologia. O curso de introdução à teologia tem uma partezinha, né, uma seção sobre apologética, e esse aqui é um ponto importante de colocar na seção sobre apologética. De qualquer forma, para ampliar o debate, né, para compreender melhor os argumentos, aí você tem que seguir realmente a playlist do webinário, o webinário sobre apologética aqui do canal, que agora fica completo. O detalhe é que todos os links dos vídeos que eu mencionar, enfim, além de aparecerem esses cartões aí na tela final, você vai ter os links para os vídeos que eu mencionar ao longo desse vídeo aqui na descrição do vídeo, tá? Eu não vou ficar jogando ali em cima porque isso dá um certo trabalho adicional de edição, e um dos objetivos de gravar o PowerPoint aqui, usar o PowerPoint, é facilitar um pouco a minha vida na edição, tá? Então, confira a playlist do webinário sobre apologética e confira a playlist do curso de introdução à teologia, tá? Um esclarecimento importante: esse vídeo aqui não é sobre cessacionismo ou continuismo. Caso você tenha aberto ele achando que eu poderia falar sobre cessacionismo ou sobre continuismo, se os milagres continuam ou não, basicamente, né? Não vou fazer isso, embora eu tenha uma posição, claro, eu não sou cessacionista, eu sou continuista, tá? Por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho procurado trabalhar aqui no canal com aquilo que o C.S. Lewis, o nosso nossa grande inspiração para esse vídeo, aquilo que o C.S. Lewis chama de cristianismo puro e simples, tá? E como o nosso ponto focal aqui é Cristo, mais especificamente o nascimento virginal e a ressurreição,
a análise vai aproveitar ambos os grupos, não importa se você é cessacionista ou não cessacionista, tá? Não vou entrar nessa polêmica aqui. E esse vídeo, que é um complemento ao webinário, será complementado pela live do dia 11 de agosto de 2020 no Instagram com o Dr. Alexandre Fernandes, a física quântica e os milagres. Dr. Alexandre Fernandes, que é o meu consultor quântico, não é coach quântico, tá? É consultor quântico. E aí nós vamos abrir uma janela sobre a física quântica e os milagres, a possibilidade de explicação dos milagres pela física quântica. Isso eu só vou mencionar de passagem aqui no vídeo, tá bom? Vamos começar então com uma citação de palavras do próprio Jesus em João 5,36. E essa aqui é uma tradução minha, literal, diretamente do grego, tá? Pois as obras que o Pai me deu para que cumprisse, as próprias obras que eu faço, testemunham acerca de mim que o Pai me tem enviado. Bom, como que nós vamos trabalhar? Depois, no final, eu vou retomar essa citação, tá? Vamos começar com as palavras de Jesus, vamos terminar com as palavras de Jesus. Como que nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui? A nossa metodologia vai ser o seguinte. Primeiro, nós vamos ser introduzidos ao assunto dos milagres pelo livro do C.S. Lewis. Eu vou fazer um resumo desse livro, ele é um livro relativamente extenso, mas eu vou fazer um resumo apenas aqui, tá? Vou deixar de fora muita coisa e aí vou ampliar a discussão em diversos tópicos, e para esses tópicos eu vou me valer de uma bibliografia bem variada. Todos esses livros aqui, de uma maneira ou de outra, eu acabei usando, né? Nem que seja para retirar uma citação, nem que seja para retirar a validade de um argumento, tá? Então, no centro está o Milagres do C.S. Lewis, né? Ortodoxia, eu já vou fazer uma citação do Chesterton. O Dicionário de Cristianismo e Ciência, que foi uma recomendação do meu amigo Alexandre, também eu usei bastante. O Apologética Contemporânea do William Lane Craig também, né? Ele foi inclusive a inspiração, né? O próprio esboço do webinário eu montei a partir do Apologética Contemporânea, mas eu também usei bastante Filosofia da Ciência e Epistemologia. Esse vídeo vai tratar bastante sobre isso. Você tem ali a Filosofia da Ciência e a Crença em Deus, do Gordon Clark. Você tem 2 livros do Plantinga, Crença Cristalizada, Ciência, Religião e Naturalismo. E se você quiser aprofundar esses aspectos de filosofia da ciência e de epistemologia, que eu vou tratar de forma introdutória aqui, você pode... recomendo esses livros, tá? Mas também eu vou ter, na parte em que eu vou enfrentar o determinismo, eu vou ter uma citação do Leighton Flowers a respeito do amor libertário, do livre-arbítrio libertário, e aí o The Only Wise God, do William Lane Craig, vai apontar para o valor apologético do molinismo, tá? Mas isso são só referências de passagem. Se você tiver interesse em conhecer o molinismo, existem vídeos aqui no canal sobre isso também, tá? Bom, Milagres do C.S. Lewis é uma obra muito boa, é um clássico cristão. Nesse livro, o Lewis faz uma abordagem simples e acessível de questões filosóficas complexas. O Lewis trabalha especialmente filosofia da ciência, mas também um pouco de epistemologia. O que é filosofia da ciência? A filosofia da ciência especula a respeito do que a ciência é. A epistemologia é a teoria do conhecimento humano. Essas coisas elas estão interconectadas, mas não é a mesma coisa, tá? A filosofia da ciência não é sinônimo de epistemologia. E aqui nós vamos trabalhar bastante, tanto com filosofia da ciência como com epistemologia, usando o Lewis como porta de entrada. Mas antes ainda do Lewis, vou citar um apologista do século XX, também anterior a ele, muito apreciado pelo próprio Lewis, que consegue resumir de forma ainda mais brilhante toda essa questão dos milagres. O Chesterton, em um parágrafo, resume as objeções do David Hume e do Spinoza aos milagres. Eu não vou entrar nessas questões em profundidade aqui. Se você quiser trabalhar ou compreender as objeções do Hume, do Spinoza, e como elas já foram refutadas, na verdade, pelos apologistas contemporâneos a eles, os apologistas do século XVIII e XIX, você pode ler o Apologética Contemporânea do William Lane Craig, a seção dedicada a milagres, tá? Mas o Chesterton resume de forma brilhante. A questão histórica contra os milagres é muito simples. Ela consiste em considerar os milagres impossíveis
e então afirmar que apenas um idiota acredita em impossibilidades. Esse é o Hume. Então declarar que não há nenhuma clara evidência a favor dos fatos miraculosos. De novo o Hume. Todo o truque é feito por meio do uso alternado da objeção filosófica e da objeção histórica. Se dizemos que os milagres são teoricamente possíveis, eles dizem, sim, mas não há evidência deles. Quando coletamos todos os registros da raça humana e dizemos, eis nossa evidência, eles dizem, mas esses povos eram supersticiosos, eles acreditavam em coisas impossíveis. Aqui o Spinoza está como pano de fundo, né? E essas são as objeções do Hume. E ainda temos a mecânica newtoniana, a ideia do mundo como a máquina de Deus por trás de tudo isso. Esses três nomes são importantes. O deísmo do Newton, né? O panteísmo do Spinoza e também as considerações aí do David Hume depois na sequência, que também se colocam nessa mesma linha. Tá? Agora, a grande questão, me inspirando no Chesterton, em outras passagens da obra dele, Ortodoxia, é que a oposição aos milagres é um absurdo epistemológico. Por quê? Quando a gente está pensando aqui em termos de epistemologia e relacionando essa questão com os milagres, nós estamos pensando nos limites do conhecimento humano. Tá? Um naturalista cético, e aí a gente vai ver o que é o naturalismo na sequência, tá? Um naturalista cético já tem um ponto de partida pré-estabelecido acerca dos milagres. Ele já parte do pressuposto que o milagre é impossível. Então, nada que você diga a respeito dos milagres, nada que ele leia a respeito dos milagres, vai permitir que ele creia que milagres existem. E nós vamos trabalhar um pouquinho essas questões. O Lewis vai nos ajudar bastante. Tá? Agora, a grande questão em termos de vivência prática, né, é a seguinte: como a realização de um milagre, por definição, depende de fé, esse cético naturalista nunca verá um milagre acontecer. Ele nunca. Puxa, ficou ruim aqui, desculpa. Eu vou deixar também os slides desse PowerPoint aqui em PDF na descrição do vídeo, tá? Se você quiser pegar aí para aprofundar os seus estudos. Tá? Ali teve um errinho, ele nunca verá ou ele não verá, né? Deixei os dois. Mas é para enfatizar mesmo que nunca vai acontecer. Né? E aí, qualquer coisa que for relatada ao cético como sendo um milagre será desacreditada pela afirmação de que milagres não acontecem por serem contrários à natureza. O que apenas é a compreensão de que eles são, na verdade, contrários à experiência e à experiência desse próprio cético. Tá? Isso aqui é um beco sem saída epistemológico. Epistemologicamente, isso não nos diz nada. Tá? As objeções aos milagres são epistemologicamente inválidas porque elas tocam no limite do conhecimento humano. Então, essa objeção aos milagres tem um fundamento filosófico que nós vamos verificar na sequência. Mas esse fundamento filosófico, melhor dizendo, ele diz respeito a um pressuposto filosófico, a um ponto de partida filosófico. Mas mesmo esse pressuposto filosófico, esse ponto de partida, essa cosmovisão filosófica que já não admite de saída os milagres, também representa um absurdo filosófico. Antes eu demonstrei o absurdo epistemológico da oposição aos milagres, agora vou demonstrar o absurdo filosófico da oposição aos milagres. E esse absurdo filosófico é exatamente trabalhado pelo Lewis naquilo que se chama de argumento da razão. Tá? O que o argumento da razão faz? Ele destrói o naturalismo. Agora, primeiro você precisa entender o que é o naturalismo. Tá? Naturalismo metafísico ou simplesmente materialismo. Porque tem um tipo de naturalismo que não é contrário ao cristianismo, não é contrário à fé cristã e não é contrário por princípio à ideia de milagres. Tá? Naturalismo metafísico ou materialismo, então, é a compreensão de que a realidade natural, a matéria, é a única coisa que existe e que nada pode violar as leis da natureza. As leis da natureza, que se você pensar em termos de filosofia da ciência, aquilo que nós chamamos de leis da natureza, né? Se você pensar a partir da compreensão do que é o conhecimento humano, a epistemologia, as leis da natureza são apenas as leis da natureza conforme as conhecemos hoje. Isso tem a ver com as limitações da ciência, isso tem a ver com as limitações do conhecimento humano. Então a pessoa diz assim, eu não posso admitir que algo seja um milagre porque ele contraria a lei da natureza, as leis da natureza. Mas, na verdade, aquilo que nós compreendemos hoje que sejam as leis da natureza. Né? Veja que aqui a coisa já começou. A coisa fica complicada quando você simplesmente começa a dissecar
o que está por trás das afirmações, né? Mas é pior ainda, tá? Antes de mostrar por que é pior, deixa só eu enfatizar que existe um naturalismo apenas metodológico, tá? Que diz respeito ao método científico. Esse naturalismo que é apenas metodológico, ele é propriamente do campo da ciência, mas ele não nega a existência de um mundo espiritual e sobrenatural. Pode até admitir a existência de um mundo espiritual e sobrenatural. Muitos cristãos cientistas podem usar de naturalismo metodológico no seu trabalho, no seu dia a dia, mas o que acontece é que não se traz para dentro da explicação científica da realidade o sobrenatural, tá? Se compreende que são esferas separadas. A gente também pode compreender isso a partir da ideia do instrumentalismo científico. Não devemos confundir com o instrumentalismo psicológico, que é o pragmatismo, tá? Também não vou poder explicar esse conceito. Mas o instrumentalismo científico é bem definido pelo Gordon Clark. E aí ele estabelece bem os limites da ciência, a validade da produção do conhecimento científico, demonstrando que não dá para querer embutir filosofia, trazer filosofia e teologia, ou ateologia, como diria o Alvin Plantinga, não dá para querer trazer teologia, filosofia embutida, metafísica, embutida na ciência. Não funciona. É contrabando, é estelionato intelectual, tá? Em vez de ser a única porta de entrada para todo conhecimento, a ciência não é uma forma de conhecimento, seja qual for, a menos que se trate de um conhecimento do que fazer em um laboratório. Isso, basicamente, é o instrumentalismo, enquanto teoria a respeito da compreensão do que seja a ciência, tá? Então, os naturalistas materialistas, esses que defendem um naturalismo metafísico ou naturalismo ontológico, em razão da sua visão, partem do pressuposto de que milagres são impossíveis. Simples assim. E essa visão está disseminada por toda a sociedade contemporânea, mas não tem qualquer base científica. Quando você diz que a ciência contraindica os milagres são contrários à ciência, milagres são contrários às leis da natureza, todas essas coisas são falácias lógicas, tá? Porque a contrariedade aos milagres, a não admissão de milagres, é uma visão puramente filosófica e assim pode ser derrotada filosoficamente, e o argumento da razão faz isso com muita propriedade. Vamos então introduzir o argumento da razão por uma citação de G.B.S. Haldane, citado pelo Lewis no livro Milagres. Se meus processos mentais forem determinados inteiramente pelos movimentos dos átomos em meu cérebro, não tenho razão para supor que minhas crenças sejam verdadeiras. E dessa forma, não tenho razão para supor... de novo um erro aqui, duas vezes a mesma frase. Isso aqui em crítica textual até é um fenômeno que acontece. Deixa eu ler de novo, então eu vou suprimir essa frase que aparece duas vezes, tá? No PDF dos slides, esses errinhos que apareceram aqui já vão estar corrigidos. Se meus processos mentais forem determinados inteiramente pelos movimentos dos átomos em meu cérebro, não tenho razão para supor que minhas crenças sejam verdadeiras. E dessa forma, não tenho razão para supor que meu cérebro seja composto de átomos. Entendeu? Se tudo se resume a processos naturais, que base você tem para confiar na realidade? Porque se trata apenas de processos naturais. Como que processos naturais vão produzir qualquer tipo de conhecimento acerca da realidade? Então, a própria realidade que você pressupõe estar conhecendo, a partir de um determinado viés, também isso lança o ser... Simplesmente não existe, você não tem qualquer base para afirmar qualquer conhecimento, qualquer tipo de conhecimento. Isso simplesmente lança o ser humano, a vida humana, num processo de solipsismo, de niilismo, né? Você cai na conclusão de que nada existe, nada epistemologicamente pode ser conhecido, nada existe no universo, valores morais não existem e por aí vai. Os problemas são evidentes, as consequências dessa visão ateísta, naturalista, materialista, elas estão por aí na sociedade contemporânea. E aí o Lewis, a partir do argumento da razão, conclui que algo, além da natureza, entra em operação quando raciocinamos. O grande argumento aqui é que o naturalismo materialista refuta a si mesmo. Em lógica, o nome disso é contradição performática.
estabelece uma premissa do discurso, né? Meu raciocínio não passa de átomos se movimentando em meu cérebro, e logo na sequência nega-se a premissa do discurso. Nesse caso a negação é implícita. Certo, mas como você pode ter certeza que esse seu raciocínio é correto, que essa sua percepção da realidade é correta, se isso não passa de átomos se movimentando no seu cérebro? É simples, o argumento é simples. E o Plantinga, ele trabalha de forma muito hábil essa contradição performática que está por trás desses argumentos naturalistas em duas frentes. No seu Crença Cristã Avalizada, aí ele vai estar trabalhando a validade da fé cristã, né? A validade epistemológica da fé cristã, e sobre isso tem um vídeo no webinário sobre a teoria epistemológica do Plantinga, e também em Ciência, Religião e Naturalismo, 2 vídeos que estavam lá naquele slide mais no começo. Tá? Então, se você quiser aprofundar nessa questão, para entender bem como essa objeção vai funcionar, eu recomendo esses 2 livros do Plantinga. Tá? E aí, então, a partir da constatação de que algo além da natureza entra em operação quando nós raciocinamos, o Lewis chega àquilo que ele chama de supranaturalismo. O supranaturalismo, para o Lewis, tem um aspecto intelectual, tá? Ele está trabalhando nesse aspecto racional. Ele não está falando aqui do sobrenatural, embora esse caminho para chegar ao sobrenatural, para aquilo que está além das leis da natureza como nós o compreendemos, seja o supranaturalismo. O supranaturalismo abarca também o sobrenatural, né? A partir do momento que você abre uma cunha nessa realidade materialista, você pode chegar ao sobrenatural também, como nós conhecemos frequentemente. Mas qual é o argumento aqui? Algo além da natureza, a gente já viu, né, evidenciado na razão e na moralidade humana, e nos indica esse supranaturalismo. Tá? A razão é o que o Lewis trabalha. A moralidade humana ele apenas indica que é uma evidência do supranaturalismo, mas não trabalha. Tá? Você pode, inclusive, aprofundar um pouco esse estudo no vídeo sobre o argumento moral, é o argumento moral que vai tratar disso, né? No vídeo sobre o argumento moral aqui do webinário, o vídeo do professor Daniel Lourenço, no qual ele trabalhou o dilema do Eutífron, e em breve nós iremos fazer uma live sobre o paradoxo de Epicuro relacionado ao argumento moral também lá no Instagram. Essa live do Instagram, assim como a live com o Alexandre Fernandes, vai vir aqui para o YouTube, tá? Mas nem todas as lives que eu estou fazendo ou das quais eu estou participando como convidado no Instagram acabam vindo para o YouTube. Então, se você quiser acompanhar esse conteúdo também, eu peço que você me siga no Instagram, tá? Eu vou deixar também o meu perfil do Instagram aqui na descrição do vídeo, tá? Esse algo que é percebido no ser humano, né, nos seres humanos, esse algo além da natureza, não pode existir por si mesmo. Ele diz respeito à participação humana em algo ou alguém superior, porque se ele vai além da natureza e ele se limita à existência humana finita e contingente, esse algo que vai além da natureza também não faz sentido em si mesmo. Então, é a partir daí, dessa constatação, que o Lewis, então, desenvolve o argumento de que o supranatural no ser humano deve retirar a sua validade, deve advir de um supranatural maior, né? E, então, se existem essas duas realidades, natural e supranatural, e se o supranatural aponta para uma mente, pensando em termos da mente humana, né, aponta para uma mente maior, transcendente, na verdade não existe nenhum motivo pelo qual, não há nenhum motivo pelo qual essas duas realidades do natural e do supranatural não possam interagir. Especialmente se nós considerarmos que a realidade supranatural é a causa da realidade natural. Se a realidade supranatural, Deus, é tão poderoso que é a causa primeira da realidade natural, esse mesmo Deus, e são os argumentos teístas que vão nos apontar para isso, esse mesmo Deus pode sim interferir na realidade natural, pode sim estabelecer pontos de contato entre o supranatural e o natural. Na verdade, o ser humano já é um ponto de contato entre o supranatural e o natural, porque a razão humana, ela que não pode ser compreendida apenas em termos naturalistas, né? O argumento da razão demonstra isso. A razão humana, ela altera a realidade natural. Tudo isso aqui que está acontecendo, né? Internet, webcam, computador, celular, se você tudo isso são intervenções da razão humana sobre a
natureza. Se a própria razão humana pode interferir na natureza, quanto mais essa mente supranatural superior pode estabelecer pontos de intervenção ou pontos de contato entre a natureza e a supranatureza. E mais do que isso, a gente acha que esses pontos são pontos de intervenção, são pontos extraordinários, porque a gente está na realidade natural, né? E então a gente vê essas intervenções como intervenções vindas de fora. Mas se nós estivéssemos colocados num contexto mais amplo, num contexto que vê também de fora a realidade natural e a supranatural, nós entenderíamos com naturalidade, com o perdão da palavra, né, do trocadilho, a maneira como essas realidades interagem. E essa é exatamente a condição de Deus. Tá bom? Agora, isso, então, basicamente isso estabelece a possibilidade de milagres. Não existe nada epistemologicamente, não existe nada filosoficamente que contraindique a possibilidade de milagres, e o C.S. Lewis então desenvolve o argumento da possibilidade da supranatureza, ou melhor, da compreensão da existência da supranatureza e da possibilidade de que a supranatureza interaja com a natureza. E aí ele vai trabalhar o grande milagre que é a encarnação. E as explicações para a compreensão desse grande milagre que é a encarnação é que a vida, a própria vida, é uma realidade de morte e renascimento. Os processos naturais mesmo. Nosso corpo está constantemente se renovando. A própria natureza, a vida nova brota da vida antiga que morre, né? Então, toda a consideração da própria natureza, ela se coloca como um romance, uma sinfonia incompletos. E apenas a encarnação do próprio Deus, com a experiência de morte e ressurreição, pode dar sentido final a essa realidade. É por isso que o grande milagre, nessa perspectiva filosófica que o Lewis está construindo, é a encarnação. Mas o grande milagre, na perspectiva teológica, na perspectiva bíblica, também é a encarnação, ou são a encarnação e a ressurreição, com artigo definido, de Cristo, do que nós já vamos tratar na sequência. Tá? Mais uma citação do Lewis aqui. O pecado dos homens e dos anjos foi possível pelo fato de Deus ter-lhes concedido livre-arbítrio. Vou voltar a isso mais adiante. Desistindo assim de uma parte de sua onipotência, tratando-se novamente de um movimento semelhante à morte ou descida, como se Deus já estivesse morrendo, né, abrindo mão de parte da sua onipotência ao criar seres livres, anjos e homens. Porque viu que através de um mundo de criaturas livres, embora viessem a cair, ele poderia extrair, e esta é a reascensão, uma felicidade mais profunda e um esplendor maior do que qualquer reascensão. Uma felicidade mais profunda e um esplendor maior do que qualquer mundo de autômatos admitiria. Eu acho que talvez tenha algum erro na citação aqui na transcrição, vou ter que dar uma olhada também. Tá? Deixa eu juntar então. Embora viessem a cair, ele poderia extrair, e esta é a reascensão, uma felicidade mais profunda e um esplendor maior do que qualquer mundo de autômatos admitiria. Isso, houve de novo uma sobreposição de... Esse roteiro foi bastante trabalhoso, então algumas pontas ficaram soltas aí no PowerPoint, peço desculpas, tá? Mas no PDF vai estar corrigido, tá bom? Então o que nós temos é que na pessoa de Cristo existe de fato a união entre Deus e a natureza, a união entre o supranatural e o natural. E aí o Lewis trabalha algo que é muito importante, algo que foi trabalhado pelos apologistas do passado, do século XVIII, do século XIX, nas suas respostas às objeções que começam a partir do pensamento newtoniano, né, e que são muito trabalhadas pelo Spinoza e pelo David Hume. Ele trabalha a ideia do contexto teológico dos milagres. Então, um milagre ele tem sentido, né, e essa intervenção sobre a natureza, essa alteração da natureza pelo supranatural, ela tem sentido à luz de um contexto teológico. Tá? E aí então o Lewis vai trabalhar nessa ideia desse contexto teológico, milagres da velha criação e milagres da nova criação. Uma observação também. Esse vídeo aqui vai ficar mais comprido do que os vídeos do webinário. Eu procurei me limitar a 30 minutos, né?
foi isso, foi de 27 a 32 minutos os meus vídeos, para dar mais tempo para os meus convidados. Agora aqui, como é um complemento, depois eu estou bem livre quanto ao tempo, tá? Espero que você consiga me acompanhar até o final. Vamos ver então o que o Lewis define como milagres da velha criação. Os milagres da velha criação são aqueles milagres que reproduzem as operações que nós conhecemos, porém em escala maior ou ampliada. Em certo sentido, todo vinho é uma água que se transformou em vinho por meio de processos naturais, né, que começam com a coleta da água lá na raiz da vinha e que passam por toda aquela transformação dentro da vinha até que chegue na uva e essa uva também seja transformada em vinho por um processo de fermentação. Mas toda a água é transformada em vinho na natureza. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele apenas atalha esses processos naturais. A multiplicação de pães e peixes também, a mesma coisa. Todo pão é uma multiplicação de trigo que morre, moído, vira farinha e se transforma no pão, né? E o interessante aqui é o argumento das curas. Isso aqui é muito interessante, porque toda cura é um processo natural do corpo. E esse processo pode ser acelerado ou estimulado por remédios, como nós conhecemos na medicina, ou por milagres. Tá? E a maldição da figueira foi o único milagre de destruição realizado por Jesus. Ela tem um simbolismo também, um contexto teológico. Não foi um capricho do Senhor. Né? É como uma parábola encenada. Esse simbolismo é da sentença de Deus sobre o judaísmo oficial da época, que era infrutífero, e que representa tudo aquilo que é infrutífero do ponto de vista espiritual, que escatologicamente será condenado por Deus. Tá? Então foi por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira, mas toda árvore naturalmente seca. Toda árvore passa por um processo de vida e morte. O que Jesus fez aqui foi apenas acelerar. Como que se dá essas coisas? A verdade é que a gente não sabe. A gente pode até tentar descrever o lado físico, e aí é que vai entrar a mecânica quântica como uma das explicações possíveis. Aí é que entra a live com o meu amigo Alexandre Fernandes na semana que vem, para quem está assistindo esse vídeo na semana em que ele foi lançado, tá? Dia 11 de agosto. De qualquer forma, essa live virá aqui para o YouTube se você estiver assistindo depois. Assim que ela vier, ela vai estar na descrição do vídeo também, tá bom? Agora, existe um último milagre da velha criação, vamos dizer assim. O milagre mais importante da velha criação, que é o nascimento virginal. Tá? Todo espermatozoide carrega em si mesmo a história inteira do universo, de certa forma, e concentra uma parte considerável do futuro do mundo, porque vai haver uma continuidade, ou deve haver, né, pelo menos potencialmente, numa perspectiva aristotélica, uma continuidade ali de prole, e vai haver uma continuidade na história do mundo, na história da humanidade. Tudo isso já está no DNA daquele espermatozoide, né? E Deus é o autor e controlador desse processo. E uma única vez, por um motivo especial, dispensou esta longa linha que é o seu instrumento. Palavras do Lewis. O autor da vida tocou no ventre de uma mulher e o motivo para isso é uma razão única. E agora cito o Lewis de novo. Ele não estava criando simplesmente um homem, mas o homem que seria ele mesmo. Estava criando um homem de nova maneira, estava começando neste ponto divino e humano a nova criação de todas as coisas. Tá? Agora nós temos, com esse último milagre da velha criação, os milagres da nova criação. Os milagres da nova criação, na perspectiva do Lewis, focalizam o que ainda está por vir, os novos céus e nova terra. Andar sobre as águas é um milagre da nova criação, porque ali as duas realidades, a realidade espiritual e a realidade natural, se conectam. Aquilo que não é possível fazer de forma natural, Jesus faz de forma sobrenatural ou supranatural. Assim também os milagres da nova criação são os milagres de inversão, a forma como o Lewis chama as ressurreições. Existem duas ressurreições que Jesus opera nos evangelhos, prenunciando a sua própria ressurreição. A ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. Né? E aí nós temos os mais significativos desses milagres da nova criação, que são os milagres de aperfeiçoamento ou de glória. A transfiguração
foi uma espécie de antecipação da realidade do corpo glorificado, né? E aí nós temos a ressurreição. Não confunda a ressurreição com ressurreições que Jesus fez, ou até mesmo com ressurreições relatadas no Antigo Testamento, que apenas apontavam para a ressurreição escatológica, que é iniciada com Cristo. Jesus, então, é o precursor dessa nova realidade. A ressurreição, e aí, após a ressurreição, como um ato contínuo, né, como uma continuidade, a ascensão. São milagres da nova criação que apontam para novos céus e nova terra. Tá? E aí, então, com todas essas considerações de natureza filosófica que nós já fizemos até aqui, veja a diferença entre um teísmo abstrato, a consideração de que existe um Deus criador e providente que interfere na natureza, tá? Sobre teísmo, ateísmo, agnosticismo e deísmo existe um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição também. Veja a diferença entre teísmo abstrato e o teísmo trinitário. Tá? O teísmo abstrato apenas admite um Deus interveniente, que pode inclusive imaginar um Deus que intervém por causas naturais, embora isso seja mais deísmo. Né? Agora o teísmo trinitário afirma a relação dinâmica desse Deus criador com a sua criação e uma ação redentiva da parte desse mesmo Deus em Cristo. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai nos dar o contexto teológico dos milagres. Tá? Sob outro aspecto, a gente pode pensar que as intervenções divinas transcendem a natureza ou contrariam as leis da natureza. E essa ideia de que as intervenções divinas contrariam a lei da natureza, ou as leis da natureza, é que é a perspectiva dos naturalistas. Mas essa é uma ideia que em si mesmo é filosoficamente muito complicada. De novo, ela parte de uma determinada cosmovisão, de uma determinada compreensão, que vai dizer que nada além da natureza existe. Tá? Então, se você entende que as intervenções divinas elas tratam de algo que transcende a natureza, ainda que você possa tentar agregar uma explicação natural, como aqueles que propõem a física quântica. Aliás, eu não mencionei no começo, eu podia ter referido, é que eu realmente não usei para esse conteúdo aqui. A Física do Cristianismo, do Frank Tipler, também indicação do meu coach quântico, do meu consultor quântico, o Alexandre Fernandes. Tá? Então vai se procurar dar a explicação do lado natural. Obviamente a gente não vai conseguir chegar à explicação do lado sobrenatural, né? Mas a forma como Deus age, né, nos seus mistérios, não. Mas o contexto teológico pode ser estabelecido. Isso é que é importante. O contexto teológico nos aponta para esse teísmo trinitário, essa relação dinâmica do Deus criador com a criação e essa relação dinâmica para promover uma ação redentiva da humanidade por parte de Deus em Cristo. Isso aqui é fundamental para nós entendermos os milagres. Isso aqui é fundamental para nós entendermos a ressurreição de Cristo como o milagre-chave para a compreensão de todos os demais. Tá? Então, o contexto teológico da ação divina deve ser compreendido a partir do amor livre do Deus trinitário. A citação do Lewis, né, ilustra bem isso, a citação que eu já fiz, e depois eu vou fazer uma citação do Leighton Flowers para enfatizar isso ainda mais. A causa primeira encausada não precisava criar o universo. Essa é uma questão importante que nós precisamos compreender, e a semântica dos mundos possíveis vai nos ajudar bastante a compreender isso. Deus, como um ser necessário, existe em qualquer mundo possível. Deus criou o universo por um ato de vontade e amor, e pelos mesmos motivos, vontade e amor, encarnou em Jesus Cristo para redimir o ser humano. E isso estabelece o contexto teológico básico para a compreensão acerca da possibilidade e da existência efetiva de milagres, já que a encarnação foi, segundo os relatos bíblicos, um milagre, o nascimento virginal. E a redenção pressupõe outro milagre, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Isso estabelece o contexto teológico dos milagres. Tá? E aqui a gente precisa também fazer uma distinção, o Lewis trabalha sobre isso no epílogo do livro dele, uma distinção entre providência divina e intervenções especiais. A providência divina, aquilo que nós entendemos como providência divina, a manifestação da soberania de Deus em todas as coisas, ela pode ser compreendida como a atividade divina mediada pela criação.
Deus atua por meio da sua criação. Ele é o Criador que atua por meio da sua criação, um Deus providente. Tá? Cristo, ele é um exemplo máximo dessa hipótese ou dessa teoria do concurso. Deus atuando em concurso com a criação. Cristo, quando não operou milagres, entenda bem, né? Porque aí quando ele opera milagres, aí nós temos uma intervenção divina especial. Tá? Mas todas as ações de Jesus eram ações totalmente humanas e totalmente divinas. Então ele ilustra isso que pode ser ampliado para a compreensão da providência divina de forma mais ampla, tá? Mas a gente está preocupado em chegar às intervenções especiais, né? Estamos preocupados em traçar uma distinção entre providência divina e intervenções especiais. Mas ainda para ilustrar a providência divina, eu vou agora começar a lançar mão do conceito de logos, que é um conceito muito importante para a teologia e que vai se mostrar importante aqui na consideração dos milagres e da providência. Estou usando aqui Hebreus 1:3, que diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha que interessante. Palavra aqui não é logos, tá? A palavra aqui é rema. Mas é o próprio Cristo, o próprio logos de Deus encarnado, e antes da encarnação o logos de Deus, o próprio logos de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que sustenta todas as coisas por cada palavra que diz. Palavra rema é nesse sentido. Rema é uma unidade do discurso, logos é o discurso completo. Tá? Essa é a distinção entre logos e rema. Então, o logos de Deus sustenta todas as coisas por cada palavra poderosa sua que ele profere. E aí então nós podemos compreender a partir de Hebreus 1:3 o logos providente. Se nós pensarmos na eternidade, antes da criação, nós vamos ver que Deus escreveu todas as leis da física, da biologia e da química pelo logos divino. Isso aqui é uma explicação tosca, tá? Mas que permite a gente se aproximar da questão. Por que é uma explicação tosca? Porque entra em jogo aqui a falibilidade humana e a infalibilidade divina. Se você não entender bem adequadamente essa expressão aqui, essa afirmação que eu fiz, isso aqui pode te atrapalhar, tá? Se não, se você entender bem direitinho, não vai te atrapalhar, vai te ajudar muito na sua compreensão teológica, na sua compreensão a respeito da natureza de Deus, da natureza da segunda pessoa da Trindade, e existe uma playlist sobre Cristologia aqui no canal, tá? As verdadeiras leis da natureza são aquelas que foram projetadas pelo Logos de Deus. São expressões ou manifestações do Logos divino da segunda pessoa da Trindade. As leis, isso expressa a infalibilidade divina. As leis da natureza como nós as concebemos são apenas a nossa descrição imperfeita da realidade criada, descrição essa sujeita à mudança. Ainda assim, existe essa ressonância entre a mente divina, as estruturas criadas, sobrou um A ali, e a mente humana que nos permite fazer esse trabalho de descrição. O próprio conceito de leis da natureza, na verdade, foi concebido pela pressuposição de uma cosmovisão teísta. Tá? Agora, então, todas as coisas no universo são ativadas e mantidas pelo poder de Deus, Hebreus 1:3. A criação segue as leis pré-concebidas pelo Logos. Na verdade, isso é a própria expressão do Logos na natureza. E aqui tem uma questão muito importante, tá? O Lewis também trabalha isso no Cristianismo Puro e Simples. Ele tem toda uma parte do Cristianismo Puro e Simples dedicada a isso, intitulada o Certo e o Errado como Chaves para a Compreensão do Universo. Eu acho que é um livro, né? Uma porção de capítulos, que é o seguinte: a moralidade é uma expressão típica da racionalidade humana, ou é a expressão típica da racionalidade humana, é a expressão do Logos divinos em nós, do Logos divino em nós. É isso que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o homem tem uma moralidade. Essa moralidade humana foi corrompida pela queda e por isso há a necessidade da redenção em Cristo. Isso aqui é um parênteses, tá? Isso aqui é o que mais me interessa quando nós consideramos o Logos, mas não é esse tipo de abordagem que eu estou fazendo aqui. E você pode retomar isso na consideração do argumento moral, enfim, várias formas da gente considerar isso aqui, tá? Agora, no entanto, considerando todas essas coisas, compreendendo o que é a providência divina, compreendendo como Deus pode atuar por meio da criação, sem dificuldade nenhuma, pelas leis da natureza que ele criou. O Deus Criador, por transcender o universo, não está preso pelas leis que ele mesmo estabeleceu. Deus não pode ser pensado como um criminoso cósmico. Foi Newton,
com o seu mundo como máquina de Deus, deísmo, né, que prendeu Deus na eternidade. Deus então estabeleceu as leis da natureza, ótimo, que bom, e a gente conhece, a gente pode descrever, e agora o universo opera por essas leis apenas. É só isso. A compreensão deísta que começa ali com o Newton é essa. Eu acho que eles ficaram tão empolgados, né, pela possibilidade de descrever todas as coisas conhecidas pela experiência a partir de leis fixas, que eles simplesmente quiseram prender filosoficamente Deus na eternidade. E aí surge o deísmo. Deus cria o mundo, estabelece as leis e o mundo segue por essas leis. Ora, mas o que impede esse Deus criador de interferir na realidade? A rigor, nada. Então, simplesmente a impossibilidade de Deus interferir na realidade, pensar em Deus como um criminoso cósmico, é apenas uma cosmovisão deísta, mas que não tem nenhuma base, nenhum fundamento racional filosófico, que não é a empolgação de Newton e de seus seguidores. E nós temos também o panteísmo, né? Quando o panteísmo ele identifica Deus como a natureza. Aqui é o pensamento de Spinoza, que dizia Deus, a natureza. Aí sim, se Deus é a natureza, e a natureza opera por leis fixas, que nós conhecemos e descrevemos, parece que Deus não pode contrariar a si mesmo. Mas esse é um problema que é um problema circular, é um argumento circular aqui. Assim como todas as objeções do David Hume são circulares. Como eu falei, o Craig ele trabalha de forma muito detalhada essas questões. Eu não vou especificar aqui as objeções do Spinoza, as objeções do Hume, né? Mas o Craig faz isso. O Craig trabalha isso, especifica, mostra os argumentos e mostra onde eles estão equivocados. Tá bom? E aí, então, né, você vai ter o deísmo, né, o deísmo introduzido pela máquina do mundo de Deus de Newton, ele vai se opor ao amor libertário de Deus, essa máquina determinista, né, essa compreensão que tudo é determinista. E aqui uma citação do Leighton Flowers muito interessante. O Leighton Flowers, eu já vinha estudando o molinismo, né, o Leighton Flowers, embora não seja exatamente um molinista, ele se identifica como um batista tradicional na compreensão da soteriologia, um ex-calvinista. Ele abriu meus olhos para essa compreensão da soberania de Deus enriquecida pelo seu amor, né, pelo amor libertário, pelo livre-arbítrio libertário. O livre-arbítrio libertário, consequência do amor libertário de Deus, às vezes chamado de liberdade contracasual ou autônoma, é definido como a capacidade categórica da vontade de abster-se ou não de qualquer ação moral. A liberdade autônoma não pretende sugerir que o homem possa ser salvo à parte da obra divina, mas apenas que as criaturas agem de forma autônoma ou independente de Deus ao escolherem o mal moral, incluindo sua rejeição à provisão de Deus. A autonomia humana é meramente o lado da santidade divina que diz respeito às criaturas, ou seja, Deus é separado de todas as escolhas e ações moralmente más. Uma defesa do livre-arbítrio humano é, na verdade, uma defesa da santidade de Deus. Liberdade contrafactual não significa que um homem é livre para fazer outra coisa que Deus eternamente sabe que ele fará, uma especulação filosófica finita, mas apenas que o homem tem a capacidade moral de abster-se ou não de uma ação moralmente responsável. Não se deve confundir a certeza do conhecimento de Deus com a necessidade das escolhas humanas. E aqui o Leighton Flowers então introduz a percepção de que um Deus amoroso age por meio de criaturas livres. E ele age dessa maneira, de uma maneira absurdamente incompreensível para nós. Nós conseguimos traduzir soberania em termos deterministas, né? Eu quero que isso seja assim, então as coisas serão assim. Mas Deus transcende muito a nossa compreensão e a nossa forma de ver as coisas. Ele é soberano e ele age na sua soberania e na sua providência por meio de agentes livres, como nos ensina o molinismo. Então essa maneira de ver a soberania divina enriquecida pela compreensão de um amor libertário, na verdade ela demonstra como a soberania de Deus vai muito além da compreensão humana. Pelo menos é assim que eu vejo. Tá? Mais uma questão que nós percebemos aqui é o valor apologético do molinismo, exatamente na hora de combater o determinismo e especialmente o fatalismo. Tá?
contra especialmente a cosmovisão secular. O Craig enfatiza muito isso na introdução do seu livro The Only Wise God. Então aqui eu percebo, isso aqui são parênteses, tá? Sempre que você vir esse trevinho aí no PowerPoint, ele vai indicar um parênteses. O valor apologético do molinismo está nessa consideração do amor libertário de Deus, né, nessa perspectiva toda, que tem todo esse embasamento filosófico, mas especialmente para a gente rejeitar essa compreensão determinista, que tudo está ligado por uma relação de causa e efeito, e Deus não poderia interferir nisso. E essa compreensão nos dá o embasamento teológico do libertarianismo enquanto filosofia política. Mas eu, obviamente, não vou entrar nisso aqui. Existem muitos vídeos aqui no canal sobre isso. Tá? E aí, então, a ideia naturalista, a ideia materialista, a ideia introduzida pelo deísmo é que haveria um fechamento causal do universo. O universo estaria fechado numa relação de causa e efeito, ou em relações de causa e efeito. O que acontece é que, do ponto de vista da filosofia da ciência, nenhuma teoria científica estabelece o fechamento causal do universo. Ou seja, não é possível encontrar em qualquer teoria científica a ideia de que um ente transcendente não possa intervir no universo. Aqui faltou um não. Tá? A ideia de que um ente transcendente não possa intervir no universo. Faltou um não aqui, o não muda todo o sentido, né? Mas vai estar corrigido no PDF dos slides, tá? Essa é uma questão filosófica primordial, metafísica e parte de uma simples pressuposição. Então, isso aqui é quando o fechamento causal do universo é um contrabando filosófico, metafísico, ateológico para a ciência, tá? Não caia nesse conto do vigário contemporâneo. Nenhuma das teorias atualmente correntes a respeito das leis da natureza é proibitiva da existência de milagres. Aqui eu queria demonstrar isso a partir da exposição do William Lane Craig, mas não vai dar, já temos 50 minutos de vídeo, então eu restringi aqui, recomendo a leitura do Craig a esse assunto, tá? A violação do fechamento causal é uma coisa, tá? A contrariedade à ciência é outra. Achar que é impossível violar o fechamento causal é uma coisa. Deus não pode violar o fechamento causal do universo, dizem os naturalistas, certo? Agora, entender que Deus viola o fechamento causal do universo, quer dizer, entender que não existe o fechamento causal do universo e que milagres são contrários à ciência é outra coisa, porque simplesmente a nossa ciência, com as suas limitações, não consegue entender, compreender os milagres. Tá? Isso aqui é o que estabelece a circularidade das objeções do David Hume aos milagres. De novo, para uma compreensão melhor disso, eu remeto ao Craig. Dependendo da repercussão desse vídeo, eu posso trabalhar as objeções do Spinoza, as objeções do Hume e essa questão do fechamento causal, né, de forma mais detalhada em outros vídeos. Tá? E aí nós voltamos à importância do contexto teológico dos milagres, nos encaminhando para o final. Uma citação do Lewis: Deus não sacode milagres sobre a natureza ao acaso, como se usasse um saleiro. Eles surgem nas grandes ocasiões, sendo encontrados nos grandes centros de força da história, não da história política ou social, mas da espiritual, que não pode ser plenamente conhecida pelos homens. Faltou um hífen aqui também, um travessão no força da história, não da história política. Se a sua vida não se acha próxima de um desses grandes centros, como poderia esperar observá-los? E esse grande centro de força da história é a história da redenção, é Cristo como processo, o ponto culminante do processo de auto-revelação de Deus na história. Tá? E aqui é importante a gente entender que o contexto teológico dos milagres nos mostra a ideia de um Deus interveniente, o que não tem nada a ver com a ideia de um Deus das lacunas. Tá? Essa ideia de Deus das lacunas é uma ideia que remonta aí os primórdios da civilização humana, né? A ideia de que se você não pode explicar um processo, esse processo deve ser explicado pela ação de Deus. Não é isso. Na verdade, remonta aos primórdios da ação humana, né? A ação de Deus ou de deuses, mas o próprio Newton lançou mão da explicação dos deuses das lacunas. Né? Não é isso. Significa que, apesar da nossa potencial capacidade de descrever um evento da natureza,
Haverá situações em que Deus interferirá na natureza, ou houve situações, e podem continuar havendo se você não for sensacionista, né? Isso tem a ver com a revelação especial de Deus, isso também é assunto de vídeos aqui no canal. Cristo é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história, e tudo pode ser resumido nesse ponto, a ressurreição de Jesus. Por isso a importância do vídeo do Tiago. Tá? Então, a filosofia da ciência e a epistemologia nos dizem que os milagres são possíveis. E se Cristo ressuscitou, existe todo um contexto teológico que afirma isso. As reivindicações a respeito da messianidade de Cristo apontam para isso. Se Cristo ressuscitou, logo o cristianismo é verdadeiro. De novo, o vídeo sobre a crença cristavalizada do Plantinga, tá? Revelação especial versus revelação geral. O que eu quero dizer com isso? Na perspectiva da revelação geral, a existência de Deus como questão demonstrada por argumentos de razão especulativa. Os argumentos teístas são argumentos de razão especulativa. São argumentos ligados à revelação geral. Tá? São esses argumentos que provam a existência de Deus, basicamente, de um Deus criador. Tá? E que, por ser criador, pode também ser providente, como nós vimos a partir da consideração do argumento da razão. Esses argumentos que são de razão especulativa demonstram a existência de Deus. A existência de Deus não é provada pelos milagres, como muitas vezes podem, de forma falaciosa, acusar os cristãos. A existência de Deus não é provada por milagres, a existência de Deus é demonstrada por argumentos de razão especulativa. Mas a validade do cristianismo é provada pela consideração histórica da ressurreição de Cristo. E aí eu retomo a citação inicial. Pois as obras que o Pai me deu para que cumprisse, as próprias obras que eu faço testemunham acerca de mim, que o Pai me tem enviado. Não apenas os milagres que Jesus realizou, que podem ter uma explicação a partir da física quântica, como nós vamos ver, né? Mas a própria ressurreição de Jesus como essa evidência, como testemunha de que o Pai o enviou. Milagres, sim, mas em especial a obra da cruz e a ressurreição com A maiúsculo, para distinguir das ressurreições que aconteceram no passado. Com isso nós encerramos aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Estamos chegando em quase 1 hora, mas ele foi realmente mais extenso propositalmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido instrutivo e também edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, com aqueles que você sabe que talvez possam ser edificados ou ter a compreensão a respeito do assunto enriquecido. Deixe seu comentário, tudo isso é muito importante. E, se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, tá bom? Não perca na semana que vem, caso você esteja assistindo esse vídeo na semana em que ele foi lançado, o vídeo sobre a física quântica e os milagres com o Dr. Alexandre Fernandes no Instagram, se você quiser acompanhar ao vivo. Depois, na sequência, ele vai vir aqui para o YouTube também, então se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 11 de agosto, em algum momento depois do dia 11 de agosto, que isso aí vai depender da agenda aqui do canal também, esse vídeo sobre a física quântica e os milagres virá aqui para o YouTube também, tá bom? Aqui na tela final, como eu já falei para você, o vídeo do Tiago, o vídeo do webinário sobre apologética, o vídeo do curso de introdução à teologia e o botão de inscrição do canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.